Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre contação de histórias, crianças de até 3 anos. Se o objetivo é experimentar e trabalhar a narrativa de diversas formas, tal como fazer contação de histórias com objetos ou contar com livros, então veja algumas dicas. Experimente técnicas de contação de história diferentes para a mesma história. Invista num visual para o seu contador de histórias, tendo o cuidado de focar na narrativa e não na extravagância de um figurino. Logicamente, se não for o seu objetivo chamar a atenção para si e sua performance do que para a história, certo? Um cenário, mesmo que simples, ele ajuda na concentração da criança no que está à sua frente. Invista na sonoridade, toque um instrumento, convide alguém para tocar na sua contação de história. Faça da contação de história um evento, hora marcada, convites, lugares definidos para a plateia, bate-papo. Após a contação de história, por exemplo, ajuda a criança a entender e se aproximar da história para que se interesse pela narrativa. Experimente coisas novas sempre que possível, sempre com o foco nos objetivos e roteiro da história escolhida. Muito bem, a narração ou a contação de história é um ato de amor. É um ato de amor para com a criança. É a doação de tempo, atenção e carinho em forma de palavras. As crianças também são contadoras de história. Estão o tempo todo narrando acontecimentos da sua vida, seus medos e também descobertas. A aprendizagem infantil, em síntese, ela passa pelo processo da construção de uma narrativa pela criança sobre o seu mundo e as pessoas que estão à sua volta. A seguir, eu vou falar um pouco sobre a contação de histórias na educação infantil. Quando brincam, estão contando como se relacionam socialmente e como sua família se relaciona com elas. À medida que interagem uma com as outras, com os objetos, bem como os adultos, narram histórias construindo suas vivências e também suas memórias. Olha só, a narrativa de crianças até o 1º ano de idade. Quando as crianças ainda estão na primeira infância, elas são atentas ouvintes da voz dos pais. E a atenção não é somente auditiva, mas é também visual. Olham as expressões e movimentação que o seu cuidador lança para ela e também para os objetos próximos. É pela repetição e reforço das sensações e intenções que as crianças vão formando a compreensão das coisas. Por exemplo, quando ficamos mais tempo com determinada criança e contamos histórias, nós percebemos que ela gosta de ouvir vez após vez a mesma história. Pode ser cantigas, parlendas, poesias, seja da forma declamada, narrada ou até cantada. Cognitivamente, a criança precisa da repetição para criar ligações neurais e memória de longo prazo, bem como adquirir uma segurança sensorial. Certamente, também é a forma de aumentar o repertório sonoro de palavras, pois algumas ainda não possuem significado para elas, porém, criam um enlace entre significantes para estabelecer a linguagem. Olha só, pessoal, a oralidade entre 1 e 2 anos de idade. Já no 2º ano, a atenção passa pela colaboração narrativa. Assim, a criança acrescenta elementos às histórias que lhes são apresentadas, seja um relato de uma atividade ou mesmo um conto. A repetição ainda é muito importante e a criança já indica pequenas modificações que são introduzidas na história, sejam elas proposital ou não. E cobra elementos que faltam ou aponta novos elementos. Por exemplo, se a criança ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho e esquecermos que na primeira versão o lobo tinha o pelo marrom e descrevermos na segunda com pelos amarelos, ela pode então reagir interferindo e nos corrigindo. Ou se esquecermos de falar que na cesta havia doces, ela pode acrescentar.
Essas interferências são sadias e refletem a internalização das histórias. Mais ainda, são pequenas interferências que apontam detalhes específicos e não são diálogos ou argumentação, pois que elas ainda não dominam a organização cronológica da história. Alguns elementos mais gerais ainda lhe escapam, certo? Olha só, a contação de história entrando nos 3 anos de idade, adentrando na faixa dos 3 anos de idade, as próprias crianças, de modo geral, elas começam elas mesmas a narrar pequenas histórias, mesmo que seja sobre seu dia, algo que tenham feito ou que estão fazendo. Diferentemente das crianças até 2 anos, que dependem de interlocutores, por exemplo, para construir uma narrativa, as crianças agora, elas são narradoras. Já sabem o que é uma narrativa, diferenciando de uma conversa direta. Elas começam a dominar os princípios da narrativa e a desenvolver uma oralidade própria ao contador de história. É comum as crianças dessa idade terem uma frase repetitiva para iniciar alguma narrativa de faz de conta, como por exemplo, olha, agora vai começar, olha, atenção, atenção ao que eu vou ouvir. E começam a contar histórias ou a fazer de conta. Geralmente adquirem por imitação, interiorização e usam como pequenas adaptações de acordo com a situação ou também com outras experiências. Certo, pessoal? Até mais!